Eu estava lendo aqui há pouco este livro aqui, olha, Radiografia do Jeovismo. Ele foi escrito por um pastor adventista que já é falecido, o Arnaldo Cristianini, e até vou fazer uma resenha depois dele mais detalhada. Eu estava lendo aqui um capítulo sobre cruz e eu vi um ponto aqui que eu nunca tinha prestado atenção. É sobre um estudo que ele cita aqui de um tal de Renaud de Fleury. Ele escreveu um livro em Paris em 1870. Ele fez uma pesquisa muito apurada na questão de como que Jesus Cristo ele morreu, como era a cruz e assim por diante. Ele baseou-se em vários testemunhos comparativos que ele fez e ele explica o seguinte aqui, vou resumir aqui. Ele cita que a cruz tinha duas peças mesmo. A primeira era o stipes, ou tronco propriamente dito, que media em torno de 4,80 m, e o patíbulo, que media de 2,30 a 2,60. O peso total era cerca de 100 kg. Aí depois, o autor aqui do livro, ele cita um outro estudioso, que menciona que o patíbulo, ou seja, aquela peça atravessada, a peça transversal, ela deveria pesar mais ou menos uns 30 quilos. Aí ele cita aqui depois a Enciclopédia Católica, eu vou ler aqui textualmente o que essa enciclopédia explica. O stipes da cruz, ou seja, a peça reta, o poste, era erguido no local do suplício, fixado no solo antes da execução. Nenhum texto diz que a cruz era carregada inteira. Isso não seria possível no caso de Jesus, pois a cruz teria mais de 4 metros e um peso tal que não apenas um homem enfraquecido pela flagelação seria incapaz de levar, mas mesmo um homem são e robusto. Além do mais, isso exigia muito trabalho, esforço e tempo sem nenhuma utilidade. O réu, na verdade, levava às costas somente o patíbulo. A fixação do condenado na cruz era feita na cruz já montada. O condenado era fixado primeiramente no patíbulo, estendido no solo, e a seguir era o condenado erguido pelos executores, e o patíbulo era encaixado ou pregado no stipes, ou poste, e concluía-se com a cravação dos pés do condenado. Então eu estive refletindo aqui uma coisa. As ilustrações da Torre de Vigia, para sustentar a sua tese ali de que Jesus não morreu numa cruz e sim numa estaca ou poste. Então tem lá, né, Jesus, ele lá, né, pendurado, tá, com um único prego, né? Que não é isso que o Evangelho de João menciona, né? Que Tomé lá em João capítulo 20, ali menciona que Tomé pediu para ver o sinal dos pregos, né? E o texto grego original, a palavra pregos está no plural. Interessante esse ponto, né? Mas vamos partir do pressuposto que a Torre de Vigia está certa. Então, Jesus ele foi pendurado num poste reto. Tá. Só que tem um problema. Esse poste, ele deveria medir no mínimo uns 4 metros. Aqui a Enciclopédia Católica, melhor dizendo, o Renaud de Fleury menciona 4,80 m. E a Enciclopédia Católica menciona claramente que, tendo uma medida de mais de 4 metros, mesmo um homem robusto, porque foi Simão de Cirene que carregou para Jesus o patíbulo, né? Vamos imaginar que fosse a estaca, ou os stipes, como menciona aqui a enciclopédia. Então, nesse caso específico, como que mesmo um homem forte conseguiria carregar um poste de 4,5 metros a 4,80 m? Me explica isso. Você que é da Torre de Vigia. Me explica isso aí. Meio difícil de explicar, né? Então veja que a evidência, até mesmo empírica, por assim dizer, derruba essa tese de estaca de tortura. Até porque os historiadores todos comprovam que foi numa cruz que Jesus morreu, né? Interessante que foi feita inclusive uma descoberta arqueológica, que depois eu vou falar sobre isso aqui, né? Que prova que realmente foram duas peças utilizadas, né? Então veja que o raciocínio lógico aponta para o fato de que seria impossível. E mesmo a Bíblia Sagrada, como quando Tomé falou que queria ver o sinal dos pregos, ali fala pregos, né? E uma estaca, conforme está desenhado lá nas publicações da Torre de Vigia, só tem um prego só, né? Um único prego, mas Tomé falou de 2. Então, com o que você vai ficar? Você vai ficar com a opinião da Torre de Vigia ou com a Bíblia Sagrada? Eu fico com a Bíblia.